eu acho que assim, é muito cedo para poder cravar qualquer coisa com relação ao Tite, galera. Alguns gostam do trabalho do Tite, outros não. Eu entendo que é muito precoce. O Tite pegou o time ali, ele aceitou o desafio, ele queria aceitar e iniciar o trabalho já em 2024, mas foi convencido da importância de conseguir. Está muito próximo de alcançar o primeiro objetivo. O primeiro objetivo era confirmar o Flamengo na Libertadores da América. Nesse quesito aí, eu acho que já conseguiu. Se nós vamos jogar pré-Libertadores ou não, são outros 500. Mas o receio, a princípio, era que nós pudéssemos nem estar na Libertadores. Então, esse é o primeiro ponto. Nesse ponto, ele já conseguiu. Briga ali, né, para ficar entre o top 3, top 4, né, do Campeonato Brasileiro e, dessa forma, se classificar direto para a Libertadores da América, sem a necessidade de jogar pré-Libertadores, que é sempre muito ruim para as equipes, porque acaba acontecendo já início de fevereiro, as equipes ainda estão em fase de preparação, por mais que os adversários sejam adversários de menor expressão, adversários de baixo potencial, nós já vimos alguns clubes brasileiros aí pagando mico e sendo eliminados. Então, eu não gostaria de participar dessa pré-Libertadores, sendo muito honesto com vocês. Então, o melhor dos mundos é a gente conseguir aí se classificar, né, no top 4 ali, no G4, para que a gente não tenha que correr esse risco aí e ficar nessa insegurança. Então, essa é a principal meta do Tite. Desde o início ele deixou isso claro. Já vejo algumas melhorias. Tem uma recuperação que ele fez com relação ao Cebolinha, isso é claro e notório. Todos nós criticávamos muito o trabalho do Cebolinha. Cebolinha não conseguia jogar nada com a camisa do Flamengo, não conseguia render. Então, o Cebolinha conseguiu adquirir a confiança, vem sendo um jogador importante, apesar que ontem ele destoou das partidas que ele vinha apresentando. Ontem o Cebolinha não foi bem, verdade seja dita. Só que, para piorar, o Bruno Henrique tem entrado e não tem conseguido acrescentar e agregar absolutamente nada. Nada. Daqui a pouco a gente pode passar, Renanzinho, com relação à sua análise de Flamengo e Cuiabá, mas o Bruno Henrique pouco tem contribuído, assim como o Gabigol e outros jogadores. O destaque é o Pedro, apesar de um ano muito instável de toda a equipe do Flamengo, o Pedro consegue ter excelentes números. Então, se analisarmos apenas os números do Pedro, ok, bom. Mas se analisarmos a temporada toda do Pedro, também foi um jogador que oscilou muito, que vinha também de uma fase ruim, né? Agora melhorou nesses últimos jogos e vem contribuindo com o Mengão. Então, acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre o que você viu na partida de ontem. Você que é um homem dos números também, Renanzinho, você pode dar o seu parecer aí com relação ao jogo. O que você achou da partida de ontem? Então, vamos lá. Eu acho que o Flamengo, no primeiro tempo, jogou um futebol que a gente espera do Flamengo. O Cuiabá é o melhor time para a gente poder estabelecer como parâmetro e avaliar a performance do Flamengo e criar expectativa ao próximo ano. Não é o melhor time, mas esse time ganhou do Flamengo de 3-0, assim como o Bragantino não é o melhor time para a gente estabelecer qualquer parâmetro. Mas a gente também perdeu para o Bragantino vexatoriamente. Esse ano a gente perdeu para Maringá, a gente perdeu para um monte de time fraquíssimo aí, que quando ganha não serve como parâmetro, mas quando perde serve como parâmetro para vexame. Então ontem deu para a gente ver o Flamengo com algumas ações coletivas bem estabelecidas ali no ataque. E aí eu mais uma vez eu vou sublinhar aqui essa jogada, que foi uma jogada que o Pedro finaliza meio que caindo ali, que mostra gatilhos automáticos dos jogadores ali para poder trocar passe na entrada da área. E o Flamengo consegue finalizar dentro da área com 2 jogadores só pisando na área, e o Cuiabá tinha 7 jogadores, ou seja, mesmo tendo uma inferioridade numérica gigante, a gente conseguiu superar a superioridade numérica do Cuiabá com superioridade técnica, né, individual dos jogadores, e com superioridade tática ali, se organizando, enfim, trocando passe rápido, fazendo com que a velocidade do jogo dificultasse o sistema defensivo do adversário. Então isso foi muito bom. Outra coisa importante é que nesse jogo a gente finalizou 19 vezes. Tudo bem que tiveram, sei lá, um monte de finalização que o jogador saiu chutando para qualquer lugar ali. Acho que o Pulgar chutou de fora da área, pouco calibrado. O Cebolinha também acho que chutou umas 2, 3 bolas. O Arrascaeta chutou um monte de perna esquerda.
essa contundência, né, essa eficiência do Flamengo, ela ainda precisa de aprimoramento. Só que uma coisa que o Flamengo já está melhorando agora é o ímpeto em finalizar. O Flamengo antes não finalizava nada. Todo gol tinha que ser nota 11, não podia ser nota 8. Isso até aconteceu em jogos recentes. Mas esse desejo de querer finalizar uma jogada é importante, porque isso, inclusive, te coloca fora de risco. Quando você perde a bola no momento de construção, a tua defesa está completamente desorientada para defender. Ela está subindo as próprias linhas ali, os laterais estão começando a se preocupar em criar oportunidade ali atrás da linha de defesa do adversário. Então a gente viu o Flamengo ontem finalizando 19 vezes e só sofrendo 2 finalizações. Até pouquíssimo tempo atrás, ainda com o Tite, a gente via o Flamengo sendo muito mais atacado do que oferecendo perigo para o adversário. No jogo de ontem isso não aconteceu, principalmente pelo primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi dominante, e no segundo tempo eu acho que ainda existe, eu sei que é absurdo falar isso, mas eu acho que ainda existe uma penalidade física que esse elenco está sofrendo com a sequência dos jogos com um pouco mais de intensidade. O Flamengo até pouco tempo atrás não tentava ser tão intenso na marcação da saída de bola. De uma hora para outra chega o treinador demanda isso dos jogadores, os jogadores tentam respeitar essa ordem ali do treinador, e isso vai ter um custo físico para os jogadores. E aí o time vai, consequentemente, ao longo da partida, retraindo um pouco mais. Isso aconteceu ontem, o gol que a gente sofre não é um gol exatamente de falha do sistema de defesa, né? Ou seja, o Cuiabá não superou o sistema do Flamengo para chegar ao gol, foi uma falha individual que resultou no pênalti, aí pênalti assim, acaba sendo difícil de você analisar ali, né, a performance, porque é quase que uma loteria. Então, assim, eu acho que isso traduz um pouco o jogo de ontem. Controle da posse, mais finalização, dificultou a finalização do adversário. A gente vai lembrar de pequenos flashes de brilhos individuais defensivos. A gente vai lembrar provavelmente daquela retomada, daquela recuperação do Fabrício Bruno, numa bola que foi esticada em velocidade, que ele veio correndo lá do Engenhão, conseguiu chegar na frente do cara. Fora isso, você não vai lembrar de nenhum lance assim que precisou de um brilho defensivo ali de algum jogador individualmente falando. Outra coisa que a gente também que eu percebi nesse jogo foi essa inteligência de, na primeira oportunidade que puder fazer uma falta de menor risco de punição, o time fez. O Léo Pereira no primeiro tempo fez umas 3 faltinha nota 1, assim, de risco. Só para parar o jogo lá no momento de saída, porque o Flamengo tentou atacar, não conseguiu atacar, a bola sobra ali para um atacante ou outro, para um meio adversário ali. Isso aconteceu muito com o Davidson. O Davidson recebeu algumas bolas na entrada da área. O Léo Pereira, que tinha essa missão de ir lá na frente caçar o atacante para deixar o nosso zagueiro mais veloz na cobertura, que é o Fabrício Bruno, o Léo Pereira aí matava a jogada, matou a jogada umas 3 vezes, o Pulgar também matou a jogada umas 2, 3 vezes. Eu acho que o Felipe Luiz também mata a jogada umas 2 ou 3 vezes. Então, até essa maturidade, essa inteligência tática para poder inibir o início de uma jogada do adversário também está acontecendo. Então, assim, eu acho que o jogo de ontem, aí no caso eu como torcedor vou me agarrar mais a esses indícios de que o Flamengo está ganhando maturidade coletiva e, nesse caso, dá até para dizer que é uma maturidade emocional, que querendo ou não, você se mostrar concentrado até nessa partida que poderia ter um caráter mais festivo, mas você se mostrar concentrado quase que o jogo inteiro, isso demonstra uma evolução mental também do jogo. Eu preciso me conectar com o jogo o tempo todo, preciso jogar com seriedade, preciso fazer falta quando for necessário fazer falta. Então eu acho que até isso a gente viu alguma evolução.